Olá pessoal, aqui é o professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos dar continuidade ao estudo intuitivo do limite de funções através da análise de seus gráficos. Barbadinha. Tá? Então vamos ver o exemplo 6, aqui seja a função f de x igual a 1 sobre x. Vamos determinar no item A o f de 0 e os seguintes limites. No B o limite de 1 sobre x quando x tende a 0, no C o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito e no D o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito. Tá? Barbadinha. Então no A o f de 0, nós vamos substituir o x por 0, né? Então 1 dividido por 0 não existe. Né? Nunca dividirás por 0. O primeiro mandamento da matemática. Né? Tá? Agora, os itens B, C e D, vamos analisar o gráfico da função e determinar os limites. Que esse é o objetivo dessa aula, né? Vamos fazer através de gráfico. Né? Tá? Então, o gráfico dessa função 1 sobre x, né? É uma hipérbole, né? É um gráfico já feito, quem estuda a função já deve ter feito o gráfico dessa função. Tá? Faz uma tabelinha, né? E o gráfico vai dar esses dois ramos da hipérbole, né? Esse aqui e esse aqui. Tá? Então, vamos ver aqui no item B, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0. Então, nós vamos aqui no eixo x, ó, o 0 está aqui, então x está tendendo a 0, veja que eu posso, né, caminhar no eixo x pela esquerda do 0 ou pela direita do 0, né, que nem na aula anterior. Então, consequentemente, eu tenho que verificar os limites laterais. Então, vou ver primeiro o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela esquerda aqui, ó. Tá? Então, aqui pela esquerda, estou me aproximando do 0, eu tenho esse trecho que vem aqui para menos infinito. Ó. Tá? O gráfico vai descendo e os valores aqui vão tendendo lá para menos infinito. Então, o limite aqui é menos infinito. Tá? Barbadinha. Agora, o limite de 1 sobre x quando x tende a 0 pela direita. Pela direita, né? Então, estou vindo aqui me aproximando do 0. Aí eu tenho esse trecho, quando eu venho para a esquerda, o gráfico vai subindo, ó, vai tendendo a mais infinito, que os valores do y vão tendendo a mais infinito, que os valores da função, então a função tende a mais infinito. Logo, o limite da função 1 sobre x quando x tende a 0 não existe. Né? Os limites laterais são diferentes. Tá? Mas mesmo assim não iria existir, porque aqui também o limite não existe. Né? Tender a infinito, infinito não é número. Infinito é algo tão grande quanto eu queira, né? Então não tem limite. Tá? Letra C, o limite de 1 sobre x quando x tende a infinito. Então agora eu vou pegar aqui o valor de x, vezes se aproximar do zero, vai tender a infinito. Então vamos deslocar aqui lá infinitamente, ó, x tende a infinito. Conforme eu desloco para x tender a infinito, o gráfico aqui vem descendo, descendo e vai se aproximando infinitamente do eixo x, mas nunca vai encostar o eixo x. Então isso significa que o valor do y aqui, ó, da função, vai baixando, baixando aqui, se aproximando do zero, mas nunca vai encostar no zero, mas está se aproximando do zero, então o limite é zero. E letra D, ó, o limite de 1 sobre x quando x tende a menos infinito, a mesma coisa. Aqui o x tendendo a menos infinito, que eu estou indo para cá, veja que o gráfico vem acompanhando para cá, mas ele está subindo e se aproximando do eixo x aqui, ó, mas nunca vai encostar. Então isso significa que os valores do y aqui vão se aproximando do zero, mas nunca encosta no zero, mas se aproxima do zero. Então o limite é zero. Tá? Então veja que a gente analisou aqui, por exemplo, no eixo x, o gráfico aqui ele vai se aproximando do eixo x infinitamente e nunca encosta no x, tanto aqui para a direita quanto para a esquerda. E no eixo y acontece a mesma coisa, o gráfico aqui, ó, ele vai subindo e vai ficando cada vez mais próximo do eixo y, mas nunca encosta, para cá também. Então essas retas que se comportam, cujo gráfico se comporta assim em relação a elas, quer dizer, ele vai se aproximando infinitamente dessas retas, mas nunca encosta, são chamadas assíntotas. Então aqui os eixos são as assíntotas dessa função. Tá? Barbadinha. Exemplo 7. Ó. Seja a função f de x igual a 1 sobre x menos 2. Vamos determinar no A o f de 2 e os limites. O B, limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2. O C, o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a infinito. E no D, o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a menos infinito. Tá? Então, f de 2, nós vamos substituir o x aqui por 2. Então, a gente já está prevendo o que vai acontecer, né? Vai dar 2 menos 2, vai ficar que nem anterior. 1 dividido por 0, nunca dividirás por 0. Então, não existe. Tá? Barbadinha. Agora, os itens B, C e D vão analisar o gráfico. Tá? O gráfico dessa função é semelhante ao gráfico do exemplo 6.
A diferença é que aqui, antes, lá eu tenho 1 sobre x, e aqui é x menos 2. Então, 1 sobre x menos 2, você pode fazer tabelinha para isso aqui. Mas se a gente pensar em deslocamentos, né, 1 sobre x menos 2 é o gráfico de 1 sobre x deslocado 2 unidades para a direita. Tá? Então, é o gráfico praticamente igual, só deslocado. Tá? Essa curva aqui, ó, veja, antes a assíntota era o eixo y aqui. Tá? Porque as curvas vinham aqui. Agora a assíntota passou a ser aqui a reta que passa no 2 aqui, ó. Tá? Nós vamos ver depois. Tá? Esse é o gráfico de 1 sobre x menos 2. Então vamos ver aqui na letra B, o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2. Então quando x tende a 2 aqui, ó, tá? Então eu tenho que pensar assim, para me aproximar do 2 eu posso vir pela esquerda e pela direita. Então vamos examinar os limites laterais. Então, o limite quando x tende a 2 pela esquerda. Tá? Então, pela esquerda aqui vai até o 2, eu tenho esse trecho aqui, ó. Tá? Então, a função vai tendendo lá para menos infinito, ó. Vai descendo, né? Aí aqui vai indo menos 3, menos 4, menos 5, lá para menos infinito. Tá? É o valor do y que eu tenho que responder, que é a função. Então, vai para menos infinito. Tá? E o limite quando x tende a 2 pela direita aqui, ó. Pela direita do 2, eu tenho esse trecho aqui. Ó. O gráfico vai subindo lá para mais infinito. Então, o limite é mais infinito. Na verdade, não tem limite, né? Limite não existe aqui. Tá? Então, o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a 2 não existe. Né? Os laterais também são diferentes. Letra C. O limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a infinito. Mesma coisa que antes, ó. X tendendo a infinito, o gráfico vai descendo aqui, significa que o y aqui vai diminuindo, vai descendo, tendendo a zero. Então, o limite é zero. Letra D, o limite de 1 sobre x menos 2 quando x tende a menos infinito. Então, aqui o x tendendo a menos infinito, o gráfico vai subindo, se aproximando o máximo possível do eixo x. Então, significa que vai se aproximando o máximo possível do zero aqui, o valor do y. Então, o limite é zero. Tá? A mesma coisa de antes, né? O eixo x é uma assíntota, porque o gráfico se aproxima infinitamente dele, né? Aqui, ó, né? O eixo x é uma assíntota. E esta reta que passa aqui no 2, essa reta vertical, também é uma assíntota, porque o gráfico, ó, se aproxima desta reta vertical, tanto em cima quanto embaixo. Então, a reta vertical x igual a 2 é uma assíntota. Então, a equação desta reta é x igual a 2. Ó, aqui, essa reta, ó, x igual a 2. Tá? Então, isso aqui é uma assíntota. Questão 8. Exemplo 8. Mesma coisa, né? Observar o gráfico e determinar o que se pede. Então, tem esse gráfico aqui. Então, na letra A, né, o limite da função quando x tende a 1 pela esquerda. Então, nós vamos aqui no 1, ó, eu quero pela esquerda. Né? Pela esquerda aqui eu tenho esse trecho aqui. Então, o gráfico vai descendo até esse ponto, e nesse ponto corresponde à função o 2. Então, a função tende a 2. Tá? Porque o gráfico está tendendo a 2 no y. Eu tenho que olhar no y. B. O limite da função quando x tende a 1 pela direita. Pela direita do 1 eu tende aqui. Então, tem esse trecho, vai descendo até esse ponto aqui, que é o 2 também. Ó. Tá? Então, C. Qual é o limite da função quando x tende a 1? Tá? É 2. Por quê? Porque os limites laterais, quando x tende a 1, é 2 também, são iguais. Então, o limite existe, e é 2. Letra D, o f de 1. F de 1 é a imagem do 1. Então, x é 1. Então, vamos ver o ponto correspondente ao 1. É o 2. Ó. Esse ponto aqui existe, não está aberto aqui. Ó. Então, é o 2. Tá? E E, ó, tá? A função é contínua em x igual a 1. Tá? Nesse ponto aqui, ela é contínua. Eu consigo traçar aqui a linha sem tirar o lápis do papel. Ó. Tá? Mas por quê? Porque o limite da função, quando x tende a 1, é 2, ó. E f de 1 também é 2. Tá? O limite existe e o f de 1 existe e são iguais. Tá? Barbadinha. 9. Observe o gráfico e determine o que se pede. Então, tem esse gráfico aqui. Tá? Então, A, limite da função quando x tende a 4 pela esquerda. Então, aqui está o 4 do x, ó, pela esquerda, estou vindo aqui. Então, por aqui, esse trecho aqui. Ó. Então, conforme eu venho para a direita, o gráfico vem descendo aqui, ó. Vai se aproximando desse ponto, ó, quando está próximo do 4. E é o 4 ali no y. Tá? Então, a função tende a 4. Do B, o limite da função quando x tende a 4 pela direita. Pela direita do 4, eu estou vindo aqui, ó. Esse trecho que corresponde a essa reta aqui, ó. Então, conforme eu venho para a esquerda, então aqui vou vindo para a esquerda, vai tendendo a esse mesmo ponto que é o 4.
Então a função tende a 4. Tá? Letra C. Qual é o limite da função quando x tende a 4? Veja que tanto pela esquerda quanto pela direita, ó, pela esquerda e pela direita, está tendendo ao mesmo ponto que é o 4. Então o limite existe e é 4. Tá? Barbadinha. D. F de 4. Qual é a imagem do 4? A imagem do 4 é onde tem ponto cheio, né? Tá? Que é o 2 aqui. Ó. Lá é aberto, né? Tá? Então lá não existe ponto. Esse é fechado, esse é cheio. Então F de 4 é 2. Tá? Então veja que a função não é contínua em x igual a 4. Veja, se eu vim traçando o gráfico aqui, ó, vem vindo aqui, quando chegar aqui eu tenho que dar um salto, tirar o lápis do papel, né, marcar esse ponto, voltar aqui e continuar. Tá? Então ela não é contínua em x igual a 4. Por quê? Porque o limite da função, quando x tende a 4, é diferente do f de 4. Eles tinham que ser iguais, eles são diferentes só. Tá? Então ela não é contínua. Exercício 10. Ó. Também observar o gráfico e determinar o que pede. Tá? Então esse gráfico aqui. Então, limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Então, o 2 está aqui pela esquerda, aqui eu tenho esse trecho, ele vai subindo para esse ponto, vai tendendo a esse ponto que é o 4. Então, o limite é 4. Tá? O limite da função quando x tende a 2 pela direita. Então, aqui está o 2 pela direita, eu venho de lá para cá. Então, de lá para cá é o trecho lá em cima, está se aproximando desse ponto agora, que é o 6. Então, veja que os limites laterais são diferentes. Pela esquerda do 2 está tendendo a esse ponto, pela direita aquele lá. Então, qual é o limite da função quando x tende a 2? Não existe, porque os laterais são diferentes. Tá? Barbadinha para analisar. Letra D. F de 2, a imagem do 2. A imagem do 2 é onde tem o ponto fechado, ponto cheio, que é aqui, ó. Aqui aberto é porque esse ponto não existe, nem aquele, ele existe aqui, ó. Então F de 2 é 5, ó. Tá? E veja só pelo gráfico a gente já vê que ela não é contínua no 2 aqui, né? Que eu venho trazendo o gráfico aqui, ó. Quando chegar aqui eu tenho que pular para esse ponto aqui, depois pula lá para cima e continua. Tá? Então a função não é contínua em x igual a 2. Tá? Não só pelo desenho, mas olha aqui, ó. O limite da função quando x tende a 2 não existe, ó. Para ser contínua, uma das condições é que o limite exista, certo? Número 11, tá? Observar o gráfico e determinar o que pede. Tá? Tem esse gráfico aqui. Então, quero saber qual é o limite da função quando x tende a 2 pela esquerda. Então, o 2 está aqui pela esquerda, ó, vindo aqui. Tá? Eu tenho esse trecho. Então, quando eu venho para cá, eu vou traçando o gráfico lá para cima. Então, ele vai subindo, vai para mais infinito. Então, o limite é mais infinito. E o limite da função quando x tende a 2 pela direita. A mesma coisa. Quando me aproximo do 2 pela direita, quando eu vou vindo para cá, quando eu venho para cá, eu traço o gráfico lá para cima. Vai subindo e vai tendendo a mais infinito também. Tá? Mas, na verdade, o limite não existe, porque isso aqui não está tendendo a número nenhum, né? Tá? Então, letra C, o limite da função quando x tende a 2, tá? É mais infinito. Tá? Mesmo assim, significa que não existe. Tá? Eu só não coloco aqui o não existe, né? Porque esse é um não existe diferente. Eu sei que vai para mais infinito. Tá? Os dois lados vão para mais infinito. Mas está subentendido que o limite não existe. Letra D. F de 2 não existe, né? Não tem imagem para o 2, eu não tenho um ponto para o 2. Aí letra E, a função não é contínua em x igual a 2, porque o f de 2 não existe. Uma das condições para ser contínua é que a imagem no ponto tem que existir, tá? Senão ela não é contínua. Tá? Então a reta vertical x igual a 2 é uma assíntota. Tá? Essa reta aqui, ó, x igual a 2. Por quê? Porque o gráfico aqui, ó, ele vai subindo e vai ficando cada vez mais próximo dessa reta aqui, tanto à direita quanto à esquerda aqui, ó. Tá? Então ela é uma assíntota. Tá? Barbadinha. Tá? Então inscreva-se no canal, deixe o like e deixe o seu comentário. Tá?